Fala galera, estamos aqui de volta e nesse vídeo desse vlog de hoje eu vou mostrar para vocês como é que anda meus estudos de Data Science. Sim, eu estou estudando um pouco de ciência de dados e estou começando a brincar um pouco com as bibliotecas que eu já conhecia um pouco, que era Matplotlib, que era para mostrar os gráficos, né? Mas agora eu estou vendo mais um pouco de Pandas. E hoje eu trouxe uma coisa interessante, né? Esses dados que você está vendo um monte de coisa aí na tela, são dados da NASA em relação a meteoritos que atingiram a Terra em algum ponto da história, né? Então, esses dados você pode ver que é uma bagunça e a ciência de dados ajuda a gente a poder filtrar isso aqui e trazer alguma informação interessante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou mostrar o passo a passo porque isso não é um tutorial, vou só mostrar o que é que esse pequena análise que eu fiz aqui desses dados pode nos falar sobre esse tipo de coisa. Então, eu vou começar aqui com esse notebook do Jupyter. Nós temos aqui, começa importando um arquivo, e ele vai ler esse arquivo com essa tabela. Você pode ver que já deixa mais organizado. Isso aqui, essa bagunça, vira essa tabelinha aqui, uma coisa mais organizada. Aí eu começo a clean the data, que significa limpar os dados, né, dar uma arrumada nos dados. E eu primeiro aqui eu modifiquei umas colunas, coloquei algumas, mudei a ordem, troquei os nomes que estavam difíceis de manipular. E aí eu consigo agora essa outra coluna que é um pouco menor aqui. E nessa coluna menor nós podemos ter as informações que são mais importantes. Só para você ter ideia do que foi que mudou aqui, na coluna inicial tem duas coisas que me incomodou. A primeira foi que a coluna de year, que é o ano, na verdade não tinha só o ano, tinha datas aqui que não mudava, todos eram 1º de janeiro, ou seja, irrelevante. E também tinha horário também não variava, né? Então isso aqui tudo era inútil. A única coisa que podia aproveitar que era o ano. Então eu tive que transformar isso aqui em uma coluna que apenas dissesse o ano, que é o suficiente para a análise que a gente vai fazer aqui, que não é nada sério. Outra coisa também, eu transformei todos esses valores que estavam aqui em forma de float, podemos dizer, decimal, em inteiros. Outra coisa interessante é que essa parte aqui, para você manipular, você de vez em quando tem que digitar o nome da coluna, né? Então, essa coluna aqui, que está mass, com abre parênteses G, né? A massa em gramas, estava dificultando toda hora ter que digitar isso, botar parênteses, fechar parênteses, às vezes isso não tinha que requerer outro tipo de formatação, então eu transformei isso simplesmente numa coluna que só tem mass, e aí, daí por diante, a gente vai lidando com isso aí, né? Eu peguei, arredondei todos os valores aqui que estavam decimais para ficar inteiros, para poder ajudar, eu sei, né? Mas ficou uma coisinha mais arrumada. E então a gente consegue fazer algumas análises bem simples aqui, né? Número de meteoros por ano de 70 a 2013. Por que eu peguei 70 a 2013? Porque quando você analisar todos os dados, não mostrei aqui, mas dá para ver que de 70 para trás os dados são muito fracos, né? Porque naquela época não tinha muito assim, a ciência de radar, de satélite, estava um pouco fraca, então não tinha como captar todas as quedas de meteoro. Então o que mais tem desse 70 para trás são meteoros que acharam hoje e por análise científica dá para ver que eles são de muitos anos atrás. Mas eu só peguei então esses 70 para cá porque é uma coisa mais, a gente dá para ver que as coisas começam a acontecer mais frequentemente, né? Então aqui nós podemos ver nesse primeiro gráfico, vou até ampliar aqui, tomara que ele carregue rapidamente, pronto. Então aqui nós temos esse primeiro gráfico aqui. Esse gráfico mostra aqui a frequência, né, o número de meteoros que atingiram a Terra. Então olha só, lá tem muitos meteoros, eu vou te mostrar. Esse aqui são os que atingiram, ou seja, meteoro que literalmente veio do espaço e caiu à Terra nesse espaço de tempo, entre 70 e 2013. Então nós temos que o pico aqui foi em 70 e pouco, né, em 75 e 80, que nós tivemos 12 meteoritos para atingir a Terra. Mas olha só que interessante, quando a gente vai olhar agora os meteoritos que foram encontrados, a gente pode ver que é um número muito maior. É um número muito maior, que vai até mais de 3.000 meteoritos encontrados. Então é uma coisa que acontece muito mais frequentemente, é você encontrar um meteorito, né? Você é um cientista da NASA, encontrar crateras de meteoritos, por assim dizer, do que realmente perceber o meteorito caindo. Quando acontece, é até uma festa na internet, todo mundo tenta olhar, né? Se tiver como poder ver a chuva de luzes, né, no espaço, mas o que acontece mais é você encontrar um meteorito lá no chão, enterrado, e você analisar e descobrir de onde foi que ele caiu, né? Então observe que acontece isso muito, mais de 3.000 vezes pode ser, né, em determinado ano. Então isso é uma coisa que é interessante, a gente consegue tirar daquele gráfico ali. E juntando os dois, né, nós temos tanto... Você pode ver que, como eu mostrei, que o número de meteoritos que atingem, na verdade,
é tão pequeno que nem muda o gráfico em relação ao gráfico dos que foram encontrados. Então é uma coisa que é bem irrelevante em relação ao total, né? Mas é realmente algo para a gente entender que é cerca de 10, entre 12 e 8, né, meteoritos que podem ser atingidos, que a Terra sofre, né, esse impacto por ano. Agora, gente, tem outra coisa que eu queria mostrar aqui. Esse outro arquivo aqui, eu uso a biblioteca do Basemap para fazer uma análise interessante. Veja só, vai mostrar aqui, deixa eu executar aqui o programa, e aqui esse programa vai nos mostrar esse mapa aqui. E esse mapa aqui, na verdade, é a incidência de meteoritos e está mais ou menos assim, ó. Todos os meteoritos que foram encontrados ou caíram, né, estão representados por esses pontinhos azuis. E eu coloquei de forma que pudéssemos ter uma escala de tamanho, né, em relação... A menor escala seria até, eu não sei, eu botei até 100 quilos, e a maior podia até ser 6.000 quilos, eu acho. Existem meteoritos que são bem pesados, né? Então a gente pode ver que a maioria dos meteoritos que foram achados, mais uma vez, esses todos aqui, a grande maioria são meteoritos que foram desenterrados, foram achados, estão nessa parte aqui entre a África e a Europa. Muitos acontecem, né, em escavações, né, subterrâneas lá no oceano, e podemos ver aqui que existe, né, essa diferença aqui, ó, com esse gráfico mais com zoom, né, aplicado, a gente pode ver que existem diferentes escalas aqui de impactos de meteoros. Então, gente, nosso vídeo de hoje foi isso aí. Se você achou interessante aí, procure um pouco sobre Data Science, que é uma coisa que é muito útil para quem é de exatas, para quem gosta de ciência, para quem gosta de matemática e de programação, é claro, né? Eu usei as bibliotecas, obviamente, Matplotlib, como eu falei, Pandas e também o NumPy, que é a trindade da Data Science. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!